É importante nós entendermos que o preço, ele sempre transmite uma informação, independente de qual seja. As promoções é um dos maiores movimentos de preço que alteram o nosso padrão de compra. Quando tu é manipulado, né? Quando tu cai nas armadilhas psicológicas da precificação, tu também está envolvido nesse posicionamento da marca. Sempre que nós estabelecemos um vínculo emocional com alguma coisa, nós acabamos mais suscetíveis às influências daquilo na nossa vida. Se você quer comprar da empresa, significa que o produto que a empresa está vendendo atende uma necessidade ou um desejo seu. Sempre o objetivo da venda, né, da precificação, é que nós tomemos uma decisão rápida. Por que que tu comprou o telefone que tu tens hoje e não outro? Por que que tu comprou o notebook que tu tens hoje e não outro? Por que que tu compra as roupas que tu tem hoje e não outras, né? Talvez você já tenha parado para pensar assim, por que que eu compro o que eu compro, né? O que que faz com que a escolha entre um bem e outro acabe sendo direcionada para este que eu comprei? E uma das respostas está exatamente no preço. É engraçado a gente pensar sobre isso, porque por vezes a gente acha que tá, é o preço e eu vou pagar e pronto. Mas dependendo da forma com que o preço ele vai ser nos apresentado, da composição, isso faz com que nós tenhamos uma maior probabilidade de compra ou não, por incrível que pareça. Se a gente vai pensar no nosso padrão de comportamento financeiro, ele sempre vai seguir duas grandes áreas, né? Por um lado, nós vamos ser emocionais, e aí, quando a gente gasta o nosso dinheiro, na realidade, a gente está querendo compensar emoções, ou nós estamos nos comportando de maneira completamente inata. Se nós olharmos a nossa evolução, nós vamos trazendo coisas, né, evolutivas que fazem com que nós não tenhamos um pensamento racional sobre aquele comportamento. A gente simplesmente age daquela forma. E aí, a gente acaba repercutindo comportamentos que não são muitas vezes ótimos para os nossos resultados financeiros, mas que a gente foi trazendo de geração para geração, de geração para geração. E aí a gente tem que sempre cuidar essas duas coisas, emoções e comportamentos que vieram inatos, que o Daniel Kahneman, um precursor das finanças comportamentais, trata como as heurísticas e os vieses. Então, as heurísticas são os atalhos, né, que a gente faz na hora de tomar decisão, e o viés é o erro propriamente dito. E quando a gente fala sobre preço e consumo, muitos vieses incorrem na hora que a gente toma essa decisão. E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque por vezes a gente cai nas armadilhas de preço e nós nem percebemos. Então, tu simplesmente comprou o teu telefone, a tua roupa, as coisas que tu tem hoje, porque tu caiu nessas armadilhas psicológicas do preço. Só que tu não tinha te atentado a isso. E quando a gente não tem atenção, aquilo ali acaba influenciando mais a nossa tomada de decisão. Quando nós paramos, analisamos, compreendemos de forma racional, o efeito daquela manipulação psicológica, né, daquela armadilha psicológica, ela acaba sendo menor. Então, é exatamente este o meu objetivo no episódio de hoje, que primeiramente tu entenda que sim, o preço ele te manipula, aí eu quero te explicar a forma que ele te manipula, para que daí tu consiga ter ferramenta suficiente para não cair nessas armadilhas de uma forma completamente cega. Este é o nosso 47º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, um episódio novo com tudo que há de mais novo dentro da teoria de finanças comportamentais, das pesquisas científicas, trazido aqui de uma forma simples e aplicável na sua vida. Enfim, sem mais delongas, como eu sempre falo, vamos entender aí por que o preço acaba sendo uma armadilha psicológica e fazendo com que a gente tome decisões que nem sempre são as melhores, muito envoltos por essas armadilhas, e aí ao não percebermos que existem essas armadilhas, elas acabam tendo uma influência maior nas nossas decisões. Vamos entender isso para sair daqui, ó, tinindo para não cair mais nessas armadilhas, não de forma inata, né? Não de forma completamente automática. A gente ainda assim vai cair nessas armadilhas, eu vou te explicar e dar alguns exemplos a esse respeito, mas
Quando nós cairmos, a gente olha e diz assim, ó, tô caindo, mas tô caindo consciente. É esse o objetivo que eu tenho aqui hoje. Enfim, eu vou discutir, e aí um outro ponto importante a esse respeito, né? Eu vou falar hoje das armadilhas de preço, mas tem várias armadilhas as quais nós acabamos caindo naturalmente no dia a dia. E aí hoje eu me detive às armadilhas de preço. Poderia fazer um outro episódio sobre outras, e aí a gente vai evoluindo nesse sentido, sim. Mas eu não consigo abarcar em um único episódio várias, até porque eu falo demais, não é mesmo? Então a gente tem que ir, né, equilibrando aí. E eu selecionei esse tema porque realmente eu percebo o quanto esses fatores vinculados ao preço acabam nos manipulando, a ciência nos prova também que eles acabam nos manipulando, e se nós tivermos essa consciência, nós conseguimos fazer melhores escolhas. Então hoje eu quero que tu saia daqui entendendo tudo sobre precificação e como os preços te manipulam. A primeira coisa em relação a isso, eu vou falar sobre 3 aspectos do preço que são armadilhas psicológicas para que tu gaste. Mas antes eu quero te explicar o que é o preço propriamente dito, né? E é importante nós entendermos que o preço, ele sempre transmite uma informação, independente de qual seja. Então, quando tu olha o preço de alguma coisa, aquilo ali já está te transmitindo uma informação, e ao olhar aquele preço, tu já está realizando algumas reflexões, tu já está fazendo alguns comparativos, tu já está tirando conclusões se aquele serviço é bom, se aquele serviço é ruim. Então, sempre o preço, ele vai estar dentro desta proporção de dar uma informação. E aí tu vai fazer a tua avaliação mediante aquele preço e as comparações que tu vai fazendo. Então, sempre entenda que preço é informação de produto ou serviço. Por isso que as empresas elas têm uma preocupação muito grande na formação de preço, e muitas empresas, eu mesma falo e dou mentorias deste aspecto para empreendedores, empresários, porque muitas pessoas acabam errando nessa hora de precificar, e isso é muito prejudicial não só do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de comunicação de marca. Se a gente pega assim, né, uma Chanel da vida, essas grandes marcas, eu nem conheço muitas, não sou muito ligada a marcas, mas isso também vai de perfil de pessoa para pessoa, mas eu não sou ligada com marcas, mas eu sei que, por exemplo, uma bolsa da Chanel, ela pode chegar a 40 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, ou até mais. Eu realmente não tenho essa dimensão do qual seria o teto de um preço de uma bolsa, mas eu acredito que tenham valores bem altos aí. E aí, se a gente for pensar, calcular, né, qual é o custo para que eu consiga produzir uma bolsa, nunca que eu vou chegar num custo de 300 mil reais para produzir uma bolsa. Embora, o acabamento tenha cobertura de ouro, isso ou aquilo, dificilmente nós vamos chegar num 300 mil de custo, né? Então, esse preço, ele não está atrelado ao produto em si, o físico, mas ele está atrelado a todo um valor subjetivo por trás da marca. E aí, quando ela precifica uma bolsa por 300 mil reais, ela está ali passando essa informação de que aquilo ali é uma coisa especial, de que aquilo ali remete a um status, né, a poder, a excelência. Então, presume-se que uma bolsa de 300 mil reais tenha uma excelência. Então, ela está passando essas informações, e ao passar essas informações, e várias pessoas entenderem essas informações e irem lá em consumir, que é o que acontece, a marca ela vai se tornando cada vez mais relevante neste meio em que ela se posicionou. Então, o valor dela está muito atrelado com esse posicionamento que ela faz. E aí sempre, né, no caso da Chanel, ela é um posicionamento high ticket, que a gente chama, e vão ter marcas que, vamos dar um exemplo, C&A, por exemplo. É uma empresa que ela não vai ter um posicionamento igual ao da Chanel, porque são públicos diferentes. Uma C&A, ela vai pegar um público com poder aquisitivo menor, então talvez a excelência seja menor, né, das roupas, a qualidade, textura, porque qualidade também gera maior custo, então ela vai ter um valor ali agregado menor do que a Chanel, mas ela vai ter um público interessado ali, e o preço vai conversar com este público. Eu estou falando tudo isso para que fique claro que quando tu é manipulado, né, quando tu cai nas armadilhas psicológicas da precificação,
tu também está envolvido nesse posicionamento da marca. E a comunicação da marca contigo, a forma com que ela vai se apresentar, isso fala muito sobre se ela acertou ou não o público-alvo que ela estava buscando. E se tu tem um perfil coerente com o público-alvo que ela está escolhendo e vai cair nas armadilhas do preço que ela vai montar, tu vai ser um consumidor mais acessível, tu vai ser um consumidor que vai ter uma tendência a comprar e repetir essas compras. E é esta manipulação, né, essas armadilhas que as empresas elas querem construir. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado, assim, porque quanto maior o vínculo que nós temos com a marca, quanto maior a nossa comunicação no sentido de nos sentirmos pertencentes àquelas marcas, maior é a nossa fragilidade, entre aspas, emocional de cair nas armadilhas que ela coloca. Então, nós temos que ficar ainda mais atentos quando nós temos esse vínculo com as marcas. Aí tu pode estar pensando assim, Jéssica, então tu tá querendo dizer que eu não posso criar vínculo com marcas, que eu não posso gostar de uma marca. Não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer, e eu quero frisar para não ser mal interpretada, o que eu quero dizer é que sempre que nós estabelecemos um vínculo emocional com alguma coisa, nós acabamos mais suscetíveis às influências daquilo na nossa vida. E se uma marca ela tem uma importância na nossa vida, acaba que nós nos tornamos suscetíveis a tudo aquilo que ela nos apresentar. E dentro disso, a gente acaba caindo mais nas armadilhas que ela impõe. Errado a empresa fazer e montar essa estrutura? Não. É o papel da empresa construir isso e fazer com que você compre, né? A empresa ela quer vender e você quer comprar. Se você quer comprar da empresa, significa que o produto que a empresa está vendendo atende uma necessidade ou um desejo seu. Então a empresa está simplesmente cumprindo com o papel dela. Agora, nós temos que cumprir com o nosso papel, que é avaliar se dentro das nossas condições, naquele momento, nós temos condições de arcar com aquele compromisso de fazer aquela compra. E para que a gente consiga chegar nesse nível de raciocínio, nesse nível de pensamento, nós precisamos nos dar conta que, por vezes, existem essas armadilhas e que a gente tem essa probabilidade de cair, que se nós não estivermos atentos, a gente cai e acaba metendo os pés pelas mãos no sentido de não tomarmos essa decisão coerente com a nossa condição. A gente simplesmente cai na armadilha e acaba tendo um problema financeiro. Então, é esse alerta que eu quero trazer em relação às tomadas de decisão de consumo, principalmente quando se fala dessas armadilhas de precificação que, por vezes, podem fazer com que a gente escorregue e meta os pés pelas mãos. Um outro ponto importante nesse sentido é que eu já fiz um episódio aqui falando sobre o sistema 1 e 2, eu acho que a capa dele ainda tá com o livro do Daniel Kahneman, né, que é aquele Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. E uma coisa interessante que vocês vão perceber nos 3 aspectos de preço que acabam nos manipulando, que sempre o objetivo da venda, né, da precificação, é que nós tomemos uma decisão rápida. Então, voltando ao conceito do sistema 1 e 2, que é esse rápido, intuitivo, e o lento e o deliberativo, que é o sistema 2. Quando nós tomamos decisões, a gente ou vai tomar uma decisão rápida, exemplo, 2 mais 2, rapidamente tu vai me dizer 4. Tu não precisa de esforço cognitivo para falar que 2 mais 2 é 4. Agora, se eu te disser 47 vezes 32, nesse momento tu não consegue mais me dar uma informação tão rápida. Tu vai ter que parar, tu vai ter que calcular, tu vai ter que analisar. Nesse movimento de parar, analisar, calcular, nesse movimento, tu pensou. Se tu pensou, raciocinou, refletiu, tu não está mais tomando uma decisão no teu sistema 1, no teu sistema rápido, intuitivo, automático. Tu tá refletindo sobre aquilo e tomando uma decisão um pouco mais racional. O que acontece do ponto de vista de consumo e armadilhas de preço? Os preços, eles são construídos de modo que nós tomemos uma decisão rápida e intuitiva. Se a gente conseguir fazer com que essa informação saia do rápido e intuitivo e vá para o reflexivo e analítico, nós fazemos uma melhor escolha coerente com as nossas condições, que é o que eu estava falando antes. Só que a empresa ela não quer que a gente faça isso.
As vendas em si não querem que a gente faça isso, né? Porque se eu consigo vender no sistema 1, eu consigo que a decisão seja rápida e eu efetivo mais vendas. Se eu levar para o sistema 2, eu vou tornar essa decisão mais demorada e, por vezes, pode existir aí uma maior probabilidade de desistência, porque o cliente, né, ou você que está fazendo essa avaliação vai se dar conta que talvez não seja o momento, tu não tenha condição suficiente, enfim, tu vai fazer várias análises aí, daqui a pouco tu vai chegar à conclusão que não quer comprar. Então, quando existe quando não, né, sempre existe essas estruturas de precificação, elas sempre estão pensando nisso. Eu quero envolver o meu cliente de modo que ele tome uma decisão rápida. Então, sempre que tu vá comprar alguma coisa, para que tu não caia nessas armadilhas, para e pensa, tipo, tenta tirar essa informação do teu sistema 1 e levar para o teu sistema 2. Se tu não entende direito, assim, qual é a diferença entre sistema 1 e sistema 2, eu te convido a assistir esse episódio, que eu falo sobre o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Estrelei meu dedo, deve aparecer aí no áudio. E assiste esse episódio, porque eu acho que vai te dar um entendimento melhor disso. E aí, sempre que tu fores fazer compras, tu para e pensa, opa, tô tomando decisão no sistema 1. Tenho que refletir nisso aqui, né? E aí pode ser que tu consiga tomar melhores decisões. Então, esses pontos eu achei importante. Antes de entrarmos nas armadilhas psicológicas de preço, achei importante trazer esses dois pontos, né? Primeiro, toda marca que tu tiver um relacionamento mais forte, tu vai ficar mais suscetível a cair nessas armadilhas. E segundo, tu, ao cair nessas armadilhas, está atuando de forma completamente automática no teu sistema 1. Então, para que a gente possa contornar esses erros, o ideal é que a gente traga isso para o sistema 2. E aí, tudo que eu vou falar aqui é levando para esse contexto, assim, a gente tentar ir racionalizando e também entendendo quais são essas manipulações e o que existe. Então, para começar, em relação aos 3 aspectos de preço que podem manipular a nossa decisão de compra e fazer com que nós nos tornemos mais suscetíveis a ir lá e comprar mais rapidamente. A primeira delas é a tão conhecida, né, promoção. Pode ser que tu não tenha percebido, mas as promoções é um dos maiores movimentos de preço que alteram o nosso padrão de compra. Eu gravei, inclusive, um episódio no ano passado aqui sobre a Black Friday, falando o quanto essas promoções acabam induzindo o consumo, inclusive o quanto a Black Friday, ela às vezes precifica de uma forma realmente para manipular, assim, porque por vezes é uma mentira aquela promoção. Então assiste lá, porque pode ser que também seja interessante para você essa perspectiva da Black Friday. Inclusive, ela já está chegando, né? Logo a gente tem Black Friday de novo esse ano. Já fizemos aí 1 ano, já estamos virando, como eu comemorei na semana passada. Se tu não viu o episódio da semana passada, acho que é bem rico também. Enfim, paralelo feito, voltando. Então, a promoção é um dos aspectos que nos influencia efetivamente ao consumo e uma coisa importante em relação à promoção que a gente tem que entender. Quando nós compramos algum bem, esse bem ele pode ocupar na nossa vida um espaço hedônico ou um espaço utilitário. Então, vamos pensar que eu vou até dar um exemplo de um experimento que eles fizeram. Vou comprar um fone de ouvido. Se eu sou uma pessoa que corro, aquele fone de ouvido ele pode ocupar na minha vida uma posição utilitarista. Eu corro e durante a corrida eu tenho um melhor desempenho escutando músicas. Então, comprar um fone de ouvido adequado, que não faça suar minha orelha, enfim, né? Algumas coisas nesse sentido, assim, que tenham coerência com o exercício físico, faz sentido e é um bem utilitarista, porque ele tem uma utilidade real e efetiva na minha vida. Agora, quando eu vou pensar assim, eu não ocupo o fone de ouvido para nada, eu já tenho um fone de ouvido que atende a minha necessidade, mas eu quero comprar esse novo fone de ouvido que foi lançado pela Apple e que tá um sucesso gigantesco. Agora, essa compra, ela não está mais ocupando uma posição utilitarista na minha vida. Ela está ocupando uma posição hedônica. Eu quero esse novo fone de ouvido por justificativas que não são justificativas utilitaristas,
mas são justificativas de prazer, que vão me dar aquela sensação positiva ao comprar. Então, sempre, né, um bem, ele vai estar ocupando uma posição na nossa vida ou hedônica ou utilitarista. E aí a promoção, ela vai ter impacto no bem hedônico. Isso é validado em todas as pesquisas. O bem utilitarista, a promoção ela não tem grandes impactos, porque eu não preciso criar grandes justificativas para comprar algo que eu efetivamente necessito. Eu simplesmente vou lá e compro. Agora, quando eu preciso comprar algo que é só por prazer, eu preciso de um empurrãozinho a mais. E aí, esse empurrãozinho a mais é uma promoção, por exemplo. Então, a gente tem que entender que sempre a promoção, e principalmente a manipulação de preço, ela vai ter um impacto muito mais importante em bens hedônicos do que utilitários. Em bem hedônico vai ter um impacto gigantesco, em bem utilitário não vai ter um impacto muito grande. Um exemplo que eles fizeram num estudo é com estudantes. Ele pensou assim: pensa que tu é um estudante e que tu tá indo fazer um intercâmbio. Então, digamos que tu é um brasileiro, obviamente, imagino que sim, e que tu está indo fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí tem uma revista a ser apresentada ali, né? Tem uma revista a ser vendida. E essa revista, ela tem um valor de R$19,90, digamos assim. Só que tem uma promoção com menos R$5, que ela vai custar uns R$14,90. Eu fazendo cálculo de cabeça são maravilhosos. Ele coloca ali no artigo os números certinhos, né? Mas é isso aí. Então, tu tem ali uma revista que tu vai comprar e que ela tem esse desconto. Só que eles fazem uma manipulação da seguinte forma. Para um grupo de pessoas, eles pegam e dizem assim, olha, essa revista, ela contempla todas as questões da cidade que envolvem entretenimento. Então, tem show, tem lazer, tem festas, tem várias coisas que vão mudar a sua vida e a sua estadia nos Estados Unidos. Para o outro grupo, eles dizem assim, olha, nessa revista tem tudo que tu precisa para sobreviver aqui. Então, tu vai conseguir aí as informações de deslocamento, as informações de restaurantes que são dependendo do teu objetivo, tu vai ter ali todas as informações, ela vai ser útil para que tu consiga ter uma melhor vivência, uma melhor experiência durante o tempo que tu estiver aqui, se sentindo seguro por ter as informações certas nas mãos. Então percebe que é a mesma revista, é o mesmo produto, só que para um grupo eles fazem uma conotação de que aquela revista é útil, utilitarista. Para um outro grupo, eles levam a conotação hedônica, para a pessoa achar que aquilo ali seria uma coisa extra, né? Um lazer, porque eu vou comprar aquilo ali e eu vou desfrutar de festas, de entretenimento, enfim. O que eles conseguem comprovar a partir disso? Que quem entrou dentro desse grupo que era mais hedônico, o fato de existir a promoção fez com que a disposição das pessoas quererem comprar aquela revista aumentasse. E aquelas outras pessoas que tinham uma explicação utilitarista, a promoção não fez aumentar o nível de desejo por comprar aquilo, a intenção de compra. Ficou nos dois grupos mais ou menos 56% a 58%, alguma coisa assim, e no outro grupo deu uma diferença de 19% entre as pessoas que quiseram, né, comprar quando tinha promoção. Pelo fato de ter a promoção, aumentou a intenção de compra em 19%. Então, com isso, a gente consegue ver a importância de estarmos mais atentos quando aparece uma promoção com bens hedônicos e um pouco menos com bens utilitaristas, porque com bens hedônicos é onde vai existir o maior impacto da manipulação psicológica. Por quê? E aí a gente entra nos motivos pelos quais as promoções, elas acabam nos influenciando no poder e na decisão de compra. Existem 3 fatores principais, claro que existem outros, mas há 3 fatores principais que fazem com que nós acabemos sendo suscetíveis à compra nas promoções quando nós estamos falando de bem hedônico. Então, o primeiro motivo é um motivo que eu adoro, que é muito discutido por um autor chamado Richard Thaler. Já falei sobre ele várias vezes aqui, porque ele recebeu o Prêmio Nobel em Economia Comportamental em 2017, e ele fala e escreve de uma forma muito legal, assim. Eu particularmente me espelho muito nos ensinamentos dele,
e na forma que ele fala. Tem até uma palestra dele no YouTube que é muito boa, assim. E aí eu sempre vou acompanhando o que ele fala e eu particularmente gosto dele. E ele discute dois termos que se chamam utilidade da transação e utilidade da utilização. Quando ele discute esses dois termos, né, utilidade da transação e utilidade da utilização, ele olha para a utilidade da transação e diz o seguinte: quando alguém sai com a sensação de que comprou algo e fez um baita negócio, isso a torna mais suscetível a tomar aquela decisão e, por vezes, agir no piloto automático, né? Agir no sistema 1. Porque a justificativa dele é a seguinte: ele até no livro, aquele Misbehaving, eu já falei várias vezes aqui no podcast sobre ele e sobre esse livro, inclusive. Ele dá um exemplo, tipo, pensa que tu tá na praia e aí tu tá com sede. Sede, né? Quem quer beber cerveja não tem sede. Quem tá com sede bebe água. Mas enfim, o exemplo dele é com cerveja. Pensa que tu está na praia, numa praia deserta que não tem muitos vendedores ambulantes e tal. E aí, numa condição, tem lá um botequinho bem pequenininho, fechadinho assim, que vende cerveja. E ali a cerveja tá, vamos colocar, R$5. Barata essa cerveja, eu nem sei o preço de cerveja. R$5. E aí, num outro contexto, que tu tá numa mesma praia, mais deserta, só que ao invés de ter um botequinho, tem um resort. Qual o preço do resort? Aí vamos lá dizer que o preço da cerveja, nesse caso, esteja R$10. Então, um tá 5 e outro tá 10. Quando tu compra a cerveja, tu aceita pagar R$10 no resort e não aceitaria pagar R$10 no boteco. Por quê? Porque há aí uma conotação subjetiva de valor. Quando tu compra no boteco, tu não vai te predispor a pagar muito pelo negócio que tu sabe que não tem um custo gigantesco, que não tem uma estrutura, enfim. Tu não aceita pagar muito num lugar assim. Agora, quando é um lugar, né, deslumbrante, luxuoso e tal, tu vai olhar e dizer assim, é óbvio que o preço aqui vai ser mais caro. Então, tu aceitaria pagar R$10 no resort e não aceitaria pagar R$10 no boteco. E ele traz a explicação do motivo pelo qual isso acontece, que é exatamente essa utilidade da transação. Nós sempre vamos tomar uma decisão avaliando o valor subjetivo daquilo. Então, se eu olho para um hotel chiquérrimo e acho que o valor subjetivo daquilo ali vale, eu me predisponho a pagar. E aí eu me predisponho a pagar o 10. Se aquela cerveja estivesse na promoção por 7, eu atribuiria um valor subjetivo ainda maior. Porque eu olharia e dizer assim, nossa, eu estaria disposto a pagar 10, mas tá 7, tô fazendo um baita negócio. E aí sempre que a gente tem essa sensação, a gente tem o que ele chama de utilidade da transação positiva. Por quê? Porque eu imaginaria pagar 10, estaria disposto a pagar 10, mas está 7. Então eu estou ganhando aqui. E quando eu tenho esse ganho, eu desperto essa sensação de estar fazendo um baita negócio. E aí, se eu estou fazendo um baita negócio, eu saio mais faceiro. E aí, se eu saio mais faceiro, eu tenho uma maior predisposição a comprar. E isso é um dos motivos que faz com que, em promoções, nós acabemos sendo mais suscetíveis à compra. Porque a gente já tem aquele valor âncora, né? E depois eu vou falar sobre ancoragem, que é um outro fator que faz com que a gente seja influenciado pelo preço. Mas eu já tenho um valor, que é os R$10. Já está no meu imaginário que vale aquele preço. Se eu vou pagar menos que aquilo, eu tenho a sensação de que eu estou fazendo um bom negócio. E ao fazer um bom negócio, eu acabo olhando e dizendo assim, vou comprar porque eu estou fazendo um bom negócio, né? E aí eu vou ali e compro de uma forma mais rápida, mais intuitiva, porque estou tendo a sensação de fazer um bom negócio. E aí dentro disso ainda tem um outro fator que envolve. Quando eu vou comprar e tenho essa sensação que eu estou fazendo um baita negócio, também surge o que a gente chama de aversão à perda. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu não quero perder esta oportunidade. Quando eu olho uma promoção, eu quero aproveitar aquela oportunidade de fazer um bom negócio. Então, eu não quero abrir mão disso, porque abrir mão dessa oportunidade significa incorrer à perda. E nós somos avessos à perda. Então, eu vou lá e compro para garantir que eu estou desfrutando, aproveitando esta oportunidade. Então, somado, né, com essa perspectiva de fazer um bom negócio,
tem essa perspectiva de não querer perder aquele bom negócio. E nós vamos lá e compramos. Isso acontece na Black Friday, isso acontece em todos os cenários. É só tu pensar assim. E outra coisa que eu acho que é bem importante de pensar nesse contexto, sempre vai existir uma próxima promoção. Por vezes tu olha e pensa, nossa, eu não posso perder. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. E o que eu quero que tu tenha o entendimento e a perspectiva é que no mês que vem, depois, no ano que vem, vai existir uma próxima oportunidade. Não está sendo fechada uma janela ali que daqui para frente tu nunca mais vai poder ter a compra daquele bem, daquele produto por um preço diferente. Tu vai ter uma outra oportunidade. E ao ter uma outra oportunidade, se tiver na condição, tu vai lá e compra. A questão é que muitas vezes, nesse não posso perder a oportunidade, tu compra mesmo não tendo condições. E aí tu gasta o que tu não teria condições de gastar. E essa manipulação faz com que tu tenha prejuízo financeiro. Então, temos que ter muito cuidado nisso. Do ponto de vista prático, esse é o primeiro aspecto que faz com que nós sejamos induzidos a comprar quando existe promoção. O que eu posso fazer? Estar alerta quando surge na tua cabeça esta frase. Fiz um baita negócio. Se tu pensar, fiz um baita negócio, ou vou fazer um baita negócio, liga o alerta, porque pode ser que tu esteja caindo numa armadilha psicológica de preço e tu nem percebeu. Tu simplesmente está caindo naquilo ali, porque tu está incorrendo nesta utilidade da transação de achar que está fazendo um bom negócio e que não pode, de forma alguma, perder aquela oportunidade. Então, esse é o exercício prático, assim. Liga o alerta. Se na tua cabeça passou a informação, estou fazendo um bom negócio e não posso perder a oportunidade, liga o alerta e começa a avaliar. Tá, mas será que eu preciso mesmo? Será que é necessário? Não vai comprometer meus sonhos futuros? Será que eu tenho condições de pagar? E aí tu vai tomar uma melhor decisão, tirando a decisão do teu sistema 1 e levando essa decisão para o teu sistema 2, sempre nesse processo de tirar a informação do automático e levar para o racional. Então esse é um primeiro motivo pelo qual caímos nas benditas promoções. E aí, uma coisa outra importante, né? Tudo isso não quer dizer que tu não vá comprar nas promoções. Eu mesma, muitas vezes, compro em promoção. E a gente consegue aproveitar realmente boas oportunidades em promoções. A questão é ser manipulado por este posicionamento. E aí, eu comprar sem que eu realmente precise ou sem que realmente eu tenha condições de pagar por aquilo. Então, não é que tu vai... Bom, agora a Jéssica disse que eu caio em armadilhas ao comprar em promoções, então, a partir de agora, não olho mais promoções. Não é isso. Tem boas oportunidades realmente com promoções, mas vai depender do teu momento, da tua condição, da tua estrutura, para ver se naquele momento, pra ti, na tua estrutura de vida, é coerente ou se tu tá simplesmente caindo na armadilha e gastando um dinheiro que tu não poderia gastar. Então, é importante a gente ter esse discernimento, sem generalizar as coisas que eu falo, sendo coerente ao equilibrar essas informações. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sempre que nós vamos comprar alguma coisa, nós buscamos fazer uma justificativa daquela compra. Pode ser que tu não tenha percebido ainda, mas sempre o teu cérebro, ele tenta fazer algum tipo de justificativa para que tu ache que aquela decisão, ela é coerente, ela é racional. Então, é como se ficasse assim, pensa no anjinho e no diabinho. Um diz assim, eu quero comprar aquilo. Aí o diabinho diz assim, não, tu não pode comprar aquilo ali. Aí o anjinho diz assim, não, mas tu não tá entendendo. Eu não posso perder essa oportunidade, a gente não tem aquela roupa. Digamos, vamos dar um exemplo de roupa, né? Eu não tenho aquele blazer e eu tenho aquela reunião importantíssima. Quem está aqui desde o início lembra do exemplo da Joana que eu dei no início? Acho que foi no De Compra Compulsivas até. E aí a Joana precisa daquele blazer porque tem uma reunião importante para ir e a postura dela nessa reunião, a roupa que ela está nessa reunião vai fazer muita diferença na avaliação que as pessoas que estão ali vão fazer dela. E aí ela gerou esse monte de justificativa para convencer que, olha, a gente precisa comprar. Então, é o diabinho fazendo toda essa manipulação, assim, para convencer que é uma boa decisão, que é uma decisão racional, que dizer não para aquela oportunidade, que isso sim é irracional. Então, o nosso cérebro ele tem que estar sempre fazendo essa manipulação. Do ponto de vista de áreas,
é o teu sistema límbico, o teu sistema emocional, fazendo um trabalho em cima do teu córtex pré-frontal para convencer o teu córtex pré-frontal de que aquilo ali é uma boa decisão. Então, no teu emocional, tu já decidiu o que tu quer comprar, mas tu agora tá num exercício de convencimento do teu racional de que aquela compra é coerente. E aí, sempre quando a gente vai comprar algo, principalmente algo hedônico, que é coisas que são muito mais vinculadas com os nossos desejos do que necessidades, como eu comentei anteriormente, sempre que eu vou fazer alguma compra nesse sentido, esse exercício de manipulação, ele vai agir forte no nosso cérebro. O teu sistema límbico vai fortemente convencer ali o teu sistema racional de que aquilo ali faz sentido. E aí tu tem que estar alerta a essas justificativas, porque esse é um dos segundos motivos que fazem com que nós sempre acabemos sendo mais suscetíveis a comprar quando há promoção. Porque tu tem mais uma justificativa para dizer assim, essa compra vale a pena. Eu posso comprar, vale a pena comprar, porque existe aqui uma oportunidade e tu acaba tendo a promoção por si só é uma justificativa para convencer. Eu preciso disso, porque eu preciso ir para essa reunião, é a Joana, né, dizendo que precisa daquela reunião, e ainda está barato. Então eu não vou gastar muito para comprar isso. E aí, qual é a justificativa para não comprar? E aí tu mesmo te autoconvence daquilo. E neste autoconvencimento pode ser que tu acabe incorrendo num erro de comprar algo que tu não poderia ou que não teria necessidade naquele momento. E aí a gente tem que estar bem alerta, porque esse é um outro fator que faz com que nós acabemos comprando nas promoções essas justificativas que a gente vai fazendo na nossa cabeça. E aí, a partir dessas justificativas, tu não percebe que tu tá te autoconvencendo, que tu tá te automanipulando e tu vai lá e compra. Então, fique alerta, exercício prático nesse sentido. Quando tu perceber que existe essa comunicação interna entre anjinho e diabinho dentro do teu cérebro, opa, peraí, será que eu preciso mesmo disso aqui? E aí tu faz uma avaliação para tentar corrigir esse mecanismo no sentido de tomar uma melhor decisão. Depois eu vou explicar uma estratégia que um estudo fez que foi bem bacana nesse sentido, para que a gente consiga tomar melhores decisões racionais, né? Quando existe uma promoção e como que a gente pode lidar com ela. Porque se tu perceberes que tá existindo essa comunicação interna entre anjinho e diabinho no teu cérebro, olha e diz, opa, peraí. O macaco, que eu chamo nosso sistema límbico de macaco, né? Porque pensa no macaquinho, pula daqui, pula dali, vem um louquinho assim, lá no escritório, é tudo de vidro, assim, né? E aí tem vários macaquinhos, aqueles saguizinhos, e eles pulam daqui, pulam dali, gritam e fazem aquela bagunça. Então eu brinco que o nosso sistema límbico é um macaquinho muito também influenciada pelo livro A Mente Acima do Dinheiro, que ele descreve ali o sistema límbico como um macaco e eu adotei essa terminologia. Nada técnica, mas bem didática. E aí pensa que o teu macaquinho tá ali querendo convencer o teu cientista, que é o teu racional. E ele consegue. Então sempre que tu estiver dentro dessa perspectiva, percebendo que teu macaquinho está pronto para dar o bote, opa, peraí, meu macaquinho tá ativo. Senta aí, fica quietinho. Eu brinco, vamos colocar esse macaquinho na gaiola, porque daí esse macaquinho fica na gaiola e quem decide é o cientista, e o cientista é mais ponderado, mais racional. E aí a gente consegue tomar uma melhor decisão. Então esse é um segundo motivo pelo qual a gente acaba caindo aí na tentação da promoção. Agregado com esse motivo, existe um outro que é a culpa. Pode ser que tu não perceba, mas sempre que nós estamos falando de consumo hedônico, existe uma culpa que é como se fosse um freio. Pensa num carro. O carro ele tá andando, né? Quando tu freia, o carro para. A culpa é o sentimento na hora de comprar que atua como freio. Então, quando tu tem um sentimento de culpa, é como se tu estivesse pisando no freio. O carro para. Quando tu tem culpa, a tua atitude na direção de comprar para. E aí tu não executa aquele comportamento, porque tu tem culpa. E a promoção, ela é um fator que minimiza esse sentimento de culpa. E os autores, eles conseguiram provar que isso era minimizado quando existia uma promoção. Então, eles fazem alguns contextos, e aí, nesse caso, eles fizeram com fone de ouvido, que eu dei exemplo no início, mas eles realmente fizeram um teste em relação a fone de ouvido.
Eles disseram aquele contexto, né? Pensa que tu tem um fone de ouvido para correr e que num outro contexto tu tem o fone de ouvido para simplesmente porque o fone de ouvido é bonito. E aí um é utilitarista e outro é hedônico. E aí quando eles colocam ali os preços, eles conseguem verificar que aqueles que têm hedônico, né, que aquele preço ele é hedônico, a pessoa, o nível de culpa dela é maior. Então, pega ali, por exemplo, é um teste que eles fazem, né? Um teste da escala Likert, assim, o nível de culpa que eu tenho ao fazer aquela compra. E aí, sempre que existe um produto hedônico, a culpa é maior. Então, eu preciso de mais justificativa para comprar. Quando eu coloco a promoção no meio, diminui essa sensação de culpa. Eles conseguem mostrar a redução dessa sensação de culpa. E quando há uma redução na sensação de culpa, a minha intenção de compra aumenta. Então, nessa perspectiva, eu acabo tendo uma maior predisposição a comprar, porque minimiza o sentimento de culpa ao existir uma promoção. É aquilo, eu tenho agora uma boa justificativa e a redução da culpa. Então, eu vou lá e compro. E aí, atrelado a essa justificativa, aumenta a minha intenção de consumo por existir uma promoção. E esse sentimento de culpa, ele também é reduzido por duas justificativas que são atreladas a ele, né? A primeira é que sempre que tu tem um esforço, digamos, tu trabalhou muito e tu desenvolveu uma alta produtividade, tu tem aquela sensação de que tu merece. Sabe aquela velha frase? Ai, eu mereço, porque eu trabalhei muito, eu me dediquei, então eu mereço esse presente. Esse eu mereço reduz essa sensação de culpa. Além disso, um outro aspecto que reduz a sensação de culpa é eu mereço e eu ainda vou pagar menos por isso. Reduz a sensação de culpa e aumenta a intenção de compra. Então, esses são os três aspectos pelos quais, os principais, né, que nós nos tornemos muito mais suscetíveis à promoção, que é a utilidade da transação, as justificativas e a culpa. Ok, entendi que realmente promoção me manipula. O que eu posso fazer para tornar a minha decisão mais racional e não cair nas armadilhas da promoção? Um teste que eles fizeram que foi muito interessante foi de justificativa. Eles colocaram a seguinte condição. Pensa que tu vai comprar um DVD e ali eles falam num DVD de King Kong. Eu não sei qual é o filme do King Kong, mas enfim, é o exemplo que eles colocam. Ou seja, é um negócio hedônico, porque não vou tirar grandes lições do King Kong, né? Então, é hedônico. Partindo desse pressuposto, se é hedônico, eu tenho uma maior suscetibilidade a comprar na promoção. Portanto, eu tenho um produto hedônico. E aí eles fazem a seguinte manipulação com os participantes. Pensa que tu vai comprar esse DVD e numa condição, num grupo, tu precisa explicar, justificar o porquê que tu vai comprar. E no outro grupo tu não precisa. Essa justificativa, tu vai escrever a justificativa, sabe? Tu vai pegar um papel e vai escrever detalhadamente por que que tu precisa comprar aquele DVD. Então, tu precisa dar uma justificativa escrita. E no outro grupo, tu não precisa dar justificativa escrita. E aí, dentro desses dois grupos, tem a manipulação, com promoção sem promoção, com promoção sem promoção. Qual a conclusão que eles chegam? Aquelas pessoas que estavam tendo que dar a justificativa para o consumo, mesmo a promoção não foi importante para que eles tomassem a decisão de comprar. Então, eles ficaram mais ou menos num platô com a mesma intenção de compra, sabe? Os dois ficaram com a mesma intenção de compra. Tanto o grupo com promoção sem promoção. Então, a promoção não foi um fator que aumentou a predisposição deles de comprar o DVD. Em contrapartida, naqueles que não tinham que escrever a justificativa, a compra em promoção aumentou a disponibilidade deles de comprar o DVD. Eu até deixei anotado aqui que essa diferença foi de 47%. É muita coisa, né? Com promoção, quem não teve que dar justificativa, acabou tendo intenção de compra de 75%. E sem promoção, 28%. Em compensação, com justificativa ficou em torno de 56% e 50%. 56% com promoção, intenção de compra, e 50% sem promoção, a intenção de compra. Então, sempre que existiu aí a necessidade de justificar, o impacto da promoção diminuiu, a atenção, a probabilidade de comprar.
que eu quero dizer com isso na prática? A partir de hoje, se você avistar uma promoção, pegue um papel ou teu próprio celular e escreva o motivo pelo qual tu precisa fazer aquela compra. Isso já vai fazer uma diferença absurda na tua compra. Olhando os dois dados, né, da promoção ali de 56 para 75, eu tenho aí 56, quase 20%, né, de mudança no ato, na intenção de comprar, simplesmente pelo fato de escrever. Então, faça esse exercício. A partir de hoje, você tem um compromisso comigo. Avistou uma promoção? Para, respira e pensa assim, preciso anotar por que eu quero comprar esse negócio, por que eu preciso comprar esse negócio. Isso vai reduzir no mínimo 20% os teus gastos com promoções. Tu vai te tornar mais racional. É aquele movimento que eu falei no início, né? Tu tá tirando do sistema 1 e tu tá levando para o sistema 2. Nesse movimento de tirar do automático e levar para o racional, tu vai tomar uma decisão mais coerente, principalmente com o teu bolso. Então faz esse exercício. Respira fundo, paralisa, não toma decisão agora, pega o telefone, pega um papel, uma caneta e escreve o motivo pelo qual tu quer comprar esse negócio. Só isso já vai fazer com que tu tome uma decisão melhor. E um outro estudo também avaliou com racionalidade, ele fez testinho, né, sobre o nível de racionalidade de uma pessoa e outra. E eles também conseguiram comprovar que aquelas pessoas que são mais racionais são menos suscetíveis às promoções. Então fica aí a nossa discussão em cima das promoções, entendendo que sim, as promoções elas fazem com que a gente acabe comprando mais, mas que isso tem contorno, digamos assim, tem correção. Se nós pararmos e refletirmos sobre o assunto, o impacto da promoção vai ser menor na nossa decisão de comprar. E isso vai fazer bem para o nosso bolso, para o nosso extrato, para a nossa condição financeira. Então, cuidado com as promoções. Esse é um primeiro aspecto envolvendo aí a precificação que pode fazer com que tu meta os pés pelas mãos. O segundo aspecto, que também está relacionado com preço, é a ancoragem. O Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles desenvolveram um estudo que foi publicado em 1974 sobre heurísticas e vieses. E uma das heurísticas e vieses que eles já conseguiram representar naquele primeiro movimento das finanças comportamentais, economia comportamental, foi o da ancoragem. Então, assim, é um dos mais antigos e é um dos mais validados do ponto de vista da ciência, das pesquisas. E o que ele quer dizer? Que sempre, quando nós vamos tomar alguma decisão, nós vamos avaliar aquele preço, aquele número, por meio de parâmetros de referência. E essas referências vão manipular a nossa percepção e a nossa intenção em relação àquilo ali. Vou dar um exemplo bem simples e aí a gente vai evoluindo em termos de preço, tá? Nessa pesquisa do Daniel Kahneman e do Amos Tversky, o que eles fizeram? Qual era a pergunta deles? Eles perguntaram assim, o número de países, né, o percentual de países africanos no Reino Unido fica em torno de 65%? E aí as pessoas davam uma resposta. E a outra, para um outro grupo de pessoas, era o percentual de países africanos no Reino Unido fica em torno de 10%? Olha as respostas. Para o primeiro grupo, que era 65%, a resposta média ficou em 45%. Até deixei anotado aqui para não esquecer. E aquelas pessoas que receberam a informação de que era 10%, a média foi para 25%. Então, deu uma diferença de 20% entre aqueles que tinham uma âncora maior, 65%, e aqueles que tinham uma âncora menor, 10%. Quem tinha âncora de 10% colocou 25%, quem tinha âncora de 65% colocou 45%. O que eu quero dizer com isso? A âncora, as nossas respostas, né, o nosso padrão de pensamento, nosso padrão de decisão, ele sempre vai ser manipulado por essa âncora. Essa âncora ela vai nos servir de parâmetro e nós sempre vamos aproximar a nossa decisão desta âncora. Um outro exemplo de um estudo feito, inclusive aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, o meu co-orientador de doutorado, ele fez uma pesquisa com uma outra aluna em relação a valor de apartamentos. A pergunta de pesquisa deles era a seguinte, eles pegavam uma foto de um apartamento e aí mostravam, tipo, tu pega, né, a foto de um apartamento, olha a foto do apartamento e eles colocaram, em média, aqui na região,
esse apartamento custa 300 mil reais. Quanto tu atribuiria de valor a esse apartamento? Quanto estaria disposto a pagar? E no outro grupo, a média desse apartamento, e o apartamento era o mesmo, tá? A média desse apartamento é de 500 mil reais. Quanto tu estaria disposto a pagar? E mais uma vez a gente conseguiu comprovar a importância, a efetividade da âncora na nossa avaliação. Aquelas pessoas que receberam ali o valor do imóvel de 300 acabaram aproximando o seu chute, digamos assim, aos 300, e aquele que tinha o valor de 500 acabaram aproximando o seu chute dos 500. Então, sempre os valores, eles vão manipular a nossa percepção subjetiva. E nós sempre vamos nos adequar àquele valor que é nos apresentado. Uma outra pesquisa bem interessante, para você ver que tem muita coisa nessa área, é do Dan Ariely. O Dan Ariely é um autor bem renomado também na área de finanças comportamentais. Escreveu aquele livro Previsivelmente Irracional, bem interessante também. E ele faz um outro desenho experimental em relação a isso. Ele pergunta para as pessoas, né, o chute em relação a um lance num negócio ali, num leilão. E aí ele faz assim, antes da pessoa fazer o chute, ela pede para a pessoa escrever o seu CPF. E aí as pessoas que tinham o último número do CPF entre 80 e 99 acabavam fazendo lances superiores no leilão. E aquelas pessoas que tinham os últimos números do CPF entre 0 e 10 acabavam fazendo menores lances no leilão. E só para ter uma ideia de números, né? As pessoas de 80 a 99, o lance médio 56. As pessoas de 1 a 20, na realidade, eu falei 10, né? É 20. Os lances médios 16. Então, assim, é indiscutível como as âncoras, elas realmente atuam na nossa vida e na nossa perspectiva de valor. E o interessante é que essas âncoras, elas vêm de qualquer informação numérica, como essa do Dan Ariely, né? Era o CPF da pessoa. E aí o simples fato de escrever o CPF manipulou quanto que ela fez de lance no leilão. Então essas âncoras, ela vem de qualquer lugar. E tem um outro aspecto também em relação à ancoragem, que eles falam que existe externa e interna. Quando nós não conseguimos ter âncoras externas, parâmetros de comparação externos, a gente busca parâmetro interno. Que parâmetro interno é esse? No que eu já aprendi, no que eu já vivenciei, nas experiências que eu já tive, qual seria um número coerente dentro desta condição? E aí a gente pega essa âncora, que é interna, de lembranças passadas, e usa ela para definir se aquele valor é real ou não. Isso vai movimentar muito a nossa perspectiva dos preços, e aí entrando agora nos preços propriamente ditos, né? Quando eu vou comprar alguma coisa, se eu não tenho ali um parâmetro para definir se aquilo é caro ou barato, eu vou pensar no quê? Nas coisas parecidas que eu já comprei ou que eu já vi, no preço daquelas coisas, e se aquele preço daquilo ali é próximo daquele outro preço que eu lembro ou não. Então, é uma âncora interna e não externa. E ela vai influenciar da mesma forma, porque a minha perspectiva de valor em relação àquele preço vai depender, eu vou achar caro ou barato, a depender da âncora interna que eu tenho, entendeu? Então, assim, ancoragem é um negócio que influencia em tudo, no ponto de vista financeiro, em ações. O preço da ação, que tu lembra, é uma âncora. Se hoje o preço da ação, digamos assim, o preço da empresa Itaú, né? Da ação do Itaú, da empresa do Itaú, ótimo. Itaúsa, por exemplo. Ela tem um preço, quando isso já é disseminado no mercado. Chegou no 8, é um preço legal de compra. Chegou no 12, tá um preço bom de venda, digamos assim. Baixou de 8 para baixo, é um preço muito barato para comprar. Então, existe ali uma âncora e as nossas avaliações de caro ou barato, elas vão flutuar conforme essa âncora. Isso na compra de ações, isso na compra de um produto, isso na compra de qualquer coisa. Como que as empresas usam essa ancoragem para fazer com que nós acabemos comprando mais? Uma das estratégias é a famosa precificação da pipoca no cinema, que são os famosos planos, né, ou pacotes, ou que tu vai escolher ali quais são os pacotes. Então, tu chega no cinema, tem lá a pipoca pequena,
Tu olha a pipoca pequena e pensa assim, é pouca pipoca. Aí tu olha para a pipoca média e para a pipoca grande, tu pensa assim, a diferença de preço entre a pipoca média para a pipoca grande é pequena, então eu vou comprar a grande. Percebe que em nenhum momento tu pensou se tu tinha fome suficiente para comprar a pipoca grande. Tu simplesmente comprou a pipoca grande porque a construção do preço te induziu a comprar aquilo. Isso é o impacto da ancoragem nas nossas decisões de compra diária. Além de nós estarmos sempre pensando nos preços de referência passado, nós ainda podemos realmente ser influenciados pela forma que o preço é apresentado. Então, nesse caso do cinema, sempre, quase sempre, nós optamos pela pipoca grande. Diga aí quem não chega no cinema e compra a pipoca grande. E não é porque a gente tem fome, mas é por causa da apresentação. E isso é utilizado em várias outras empresas, né? Eu mesmo utilizo, se tu pegares e me perguntares como é a tua precificação da mentoria, Jéssica. Eu tenho lá o atendimento individual, que é a análise comportamental, que é a primeira fase do meu método, e ele tem um preço muito maior do que se a pessoa fechar o pacote essencial, que é de 5 sessões. E a diferença de preço entre o essencial e o excelência é menor. Por quê? Eu estou construindo aí uma precificação para a pessoa comprar o excelência, se ela houver necessidade, é óbvio, porque daí o excelência tem coisas que o essencial não tem. Tem ali uma construção de preço que vai fazer com que dificilmente a pessoa compre a sessão isolada. Porque eu não quero que a pessoa compre a sessão isolada. Se a pessoa compra a sessão isolada, ela vai fazer aquilo ali e ela não vai conseguir ter grandes resultados porque ela não vai ter depois a execução daquilo que foi apresentado na primeira sessão. Então, eu acho que a eficiência cai. Mas então, por que que eu coloco ali aquele valor se eu não quero vender aquilo ali? Porque se eu não acho que aquilo vai ser coerente para a pessoa do ponto de vista de resultado. Porque aquilo ali me serve como uma âncora. Uma sessão só isolada me custa tanto, no pacote custa tanto, então o pacote vale mais a pena. Eu consigo fazer com que a pessoa ache o pacote, veja a vantagem em contratar o pacote. E aí ela contrata o pacote. Óbvio que eu ganho com isso, porque eu vendo um pacote que é mais caro do que a sessão isolada, só que muito mais do que isso, eu também faço com que a pessoa compre algo que vai gerar um melhor resultado para ela. Porque eu entendo que uma sessão isolada não faz diferença. Então eu tenho muito essa perspectiva e construí meu preço nessa forma. E tem esse objetivo por trás de realmente querer que a pessoa compre um negócio que vai trazer resultado. Mas boa parte das empresas, elas vão daqui a pouco precificar só para realmente construir essa estrutura de preço que direcione para que tu compre aquilo que ela quer vender. E tanto na minha mentoria, tô abrindo o jogo da minha mentoria, né? Mas eu acho que isso aqui é isso mesmo, a minha intenção aqui é mostrar como que as coisas funcionam na prática, como que o dinheiro funciona na prática, como que a tua decisão funciona na prática. Não escondo o jogo aqui. Eu trago a verdade nua e crua como ela é. E aí a gente tem que se apropriar dessas informações para tomar melhores decisões. É para isso que eu faço isso aqui. Então é por isso que eu abro o jogo de absolutamente tudo. Porque eu acho que é coerente da minha parte o fazer, sabe? E aí o que acontece é que muitas vezes tu cai nessas manipulações sem perceber. Então, ação diante da ancoragem. Sempre, sempre pare e avalie a real utilidade do que tu está comprando. Se tu olhar por pacotes, por planos, que nem a pipoca, não vá comprar pipoca grande pela manipulação do preço. Entenda que existe a manipulação do preço e compre pela tua fome. No meu plano, por exemplo, não vá comprar o pacote grande pela estrutura que os preços ali estão postos, mas compre, por exemplo, o pacote essencial, que é o pacote que vai atender a tua necessidade, porque o pacote excelência é mais para quem, por exemplo, tem dívidas ou quer um pouco mais de conhecimento sobre investimento. Daqui a pouco não é o teu momento. Teu momento é o essencial, vai suprir a tua necessidade. Então, compre o essencial, entendeu? Então, avalie as coisas não como elas estão apresentadas para você. Entendendo que a apresentação, ela manipula a tua escolha, se apropria dessa decisão de uma forma racional e escolhe aquilo que realmente vai atender a tua necessidade. Cuidado com as ancoragens. E cuidado também com essas avaliações em relação a preço, né?
porque o teu preço, o que tu lembra passado vai influenciar se aquilo ali tu acha caro ou barato. Então, tenha essa consciência, que ao ter essa consciência tu já vai melhorar a tua decisão. Então, esse é o segundo aspecto que pode fazer com que o preço seja uma armadilha psicológica para que tu compre. O terceiro, que também é muito vinculado com essa questão de ancoragem e com a questão também de promoções, é aquele famoso R$19,99. Por incrível que pareça, o R$19,99 manipula as tuas compras. Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa, R$19,99 e R$20. Se estiver ali posto R$19,99, as pesquisas comprovam que o fato de existir esse preço quebrado, eles falam de número ímpar, isso faz com que a tua predisposição de consumo seja maior do que os 20. Tem aí uma ancoragem que está vinculada com o número, eles inclusive colocam isso, se o preço for de R$15,99 para 16, o efeito é menor. Agora, se for de R$19,99 para 20, o efeito é maior. Por quê? Quando nós olhamos aquele preço, a nossa atenção ela fica focada principalmente no primeiro número que aparece. Por quê? Âncora, lembra? Se eu olho o 1 e do 1 pula para o 2, significa que é vantagem eu comprar o que tem preço 1. Então, eu vou ser mais predisposto, vai aumentar a minha probabilidade de consumo quando é R$19,90 em detrimento dos R$20. Agora, quando sai de R$15,99 para 16, o primeiro número ele ainda é o mesmo, ainda é 1. Então, o impacto do R$15,99 para 16 é menor do que do R$19,99 para 20. Não sei se ficou claro. Esse é um primeiro motivo pelo qual esses aspectos de R$19,90 que a gente vê por aí para tudo que é canto, né? Por que que isso influencia? Um outro aspecto é que diminui o sentimento de culpa. Lembra que eu falei de culpa dentro do primeiro aspecto das promoções? Aqui a culpa também ela é iminente. Quando eu vou comprar algo por R$15,99, a minha sensação de culpa de estar executando diminui, porque eu tenho uma justificativa maior, mas está só R$19. Não, mas é R$20, porque a diferença é de 1 centavo. Mas eu não percebo de antemão aquilo ali, se eu não estou atento. E aí, se eu não estou atento, eu meio que acho que é R$19. E aí o preço está menor, minha sensação de culpa diminui. Eles fizeram uma avaliação bem robusta em relação à queda do sentimento de culpa dentro desse contexto e eles conseguiram comprovar. O teste que eles fizeram, até deixei anotado aqui, foi com um preço de R$5,99 e de R$6. E aí eles fizeram uma comparação, inclusive com o sentimento de culpa, tanto em dinheiro quanto em sensação de saúde, porque eles queriam avaliar se essa sensação de culpa ela era reduzida. E aí o que eles fizeram? Pensa num restaurante e tu tem um doce para comprar. Numa condição o doce é R$5,95, noutra condição o doce é R$6. Em cada uma dessas condições, eles ainda subdividem em 2 grupos. Um grupo vai receber a proposta de R$5,95 e aquela coisa relacionada ao dinheiro. Então, vai ser colocado assim, lembre-se que você tem dificuldade financeira, que você está preocupado em pagar as coisas tais. E um outro grupo vai receber a informação de comer açúcar dá problema de saúde, tu foi num médico e tu tá com a glicose alta. Eu tô simplificando o experimento. Então, era assim, um grupo 5,95, outro grupo 6. E dentro desses 2 grupos, eles eram ainda subdivididos em preocupação financeira, preocupação com saúde. Resultado, quando o preço era 5,95, o sentimento de culpa, ele era menor quando estávamos se referindo a problemas financeiros. Então, eu posso até dizer, tu tem um problema financeiro. Mas se o preço tá R$5,95 e não 6, o teu sentimento de culpa por comprar algo que tá R$5,95 é menor do que comprar algo por R$6. Olha que loucura! Mesmo que tu tenha problema financeiro. Só que esse efeito, ele é eliminado quando a gente coloca o problema de saúde. Quando eu coloco um problema de saúde ali,
aí eu desperto o sentimento de culpa nos dois contextos, tanto no D5,95 quanto no D6. Interessante, né? Isso nos prova que, sim, ao colocar um preço 5,95, reduz a minha sensação de culpa e aí eu acabo tendo uma intenção de compra maior do que se fosse R$6. Interessantíssimo esse estudo. Só que daí eles também quiseram avaliar, ok, existe isso, como contorna, que é o que eu trouxe em todos os outros exemplos, né? Existe o problema, o que eu faço para resolver? E aí, num outro estudo, eles pediram para a pessoa, fizeram na realidade, né, uma pergunta dizendo assim, olha, qual é a diferença entre R$19,99 para R$20? Percebe que essa diferença é trivial? Eles tornaram aquela trivialidade, aquela diferença mínima do valor de uma coisa para outra visível. E quando eles fizeram isso, depois expuseram ao mesmo tipo de experimento, o impacto dos R$19,99 reduziu. Então, o simples fato da pessoa olhar e dizer assim, 1 centavo, não faz diferença nenhuma. O simples fato da pessoa fazer isso já despertou nela um alerta, e aí, ao ter esse alerta, ela ficou menos predisposta a comprar por causa dessa variação de preço. Na prática, o que tu precisa fazer? Olhou um 9,99, olhou um 19,99, um 29,90, para e diz assim, olha, a diferença para os R$30, para os R$20, para os R$10 é ínfima, é trivial, não faz a diferença nenhuma. Então, olha para o produto em si e avalia se tu tá querendo comprar esse negócio mesmo ou tu tá só caindo em mais uma armadilha de preço. E aí, com isso, vai melhorar a tua decisão também. Então, em suma, né, resumindo o que nós falamos aqui no episódio, há 3 aspectos que podem fazer com que tu caia na armadilha psicológica dos preços. Um é a questão das promoções, o segundo a ancoragem e o terceiro é o famoso R$19,90. Diante dessas questões, o nosso exercício é sempre trazer a racionalidade. No caso das promoções, a gente avaliar se a gente realmente precisa ou não daquelas questões, né? Ser racional na hora de tomar essa decisão. E aí eu falei sobre a estratégia de escrever. Na questão da ancoragem, avaliar a real necessidade daquele produto, sem cair simplesmente nos planos e pacotes que são oferecidos. Pensar se eu tenho fome para comer a pipoca grande. E nesse terceiro é enxergar de forma ativa que a diferença de preço é mínima. Isso já vai fazer com que tu tome melhores decisões. E aí, juntando tudo isso, tu vai ser menos suscetível à variação de preços e vai comprar com uma maior racionalidade. É um episódio bem prático, né? E que a gente acaba vendo um impacto direto no nossos dia a dia. Então, espero que realmente te ajude aí a tomar melhores decisões e não comprar simplesmente por cair aí nessas armadilhas psicológicas, que tu consiga fazer escolhas mesmo quando há variação de preço e há essas manipulações, sem cair simplesmente no automático. Espero que seja útil para você. Se você gostou desse episódio e achou que realmente foi importante para a sua vida, importante para o seu entendimento, te convido a compartilhar com mais pessoas para que a gente possa fazer com que essas informações cheguem cada vez mais a outras pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo. Enfim, meu muito obrigada e até a semana que vem.